que apertar? Na live já. E como que aceita? Almer, Escola para a Liberdade. Já tem gente, pode falar oi. Oi, gente. Sejam bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos esperar, acho que a Marcela está entrando. Boa noite, boa noite. Oi? Aí, tem que fazer alguma coisa? Vamos ver. Boa noite. Aí, chegou a linda. Aê! Aê, amor, chegou. Cheguei. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá Obrigada pelo bom. convite maravilhoso. Adorei. Ai, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Que gostoso te encontrar aqui, né? Porque a gente quase não consegue conversar. Então, Exato. Nossa, muito bom, muito bom. muito bom. Eu já falei uma boa noite agradecendo todo mundo que tá aqui, né? Para vir Ah, para ficar junto com a gente, né? legal. E então, pessoal, eu e a Marcela escolhemos esse tema porque a gente acha muito importante, né, Marcela? Você falou, né, o tema para eles já? Não, não falei. Ah, tá. Vamos lá, Tá bom. vamos falar, tá? Pode falar. Não, pode falar você, que eu achei que você já tinha feito uma abertura, eu não estava conseguindo entrar. Ah, não, ainda não tinha feito. Eu só falei, ó, Tá, vamos esperar a Marcela chegar, então tá aqui. tá bom. A importância da gente olhar para dentro, né? A importância da gente saber o que tá passando na mente, quais são as emoções, quais são os pensamentos. E isso é extremamente importante. Em primeiro Sim. lugar, por quê? Porque o autor do curso Um Curso em Milagres, certo? Ele fala pra gente o tempo inteirinho, né? Olha para dentro, vê o que tá ali, olha para dentro, não é? Porque tudo que a gente está vendo fora tem que ser a partir do nosso próprio conteúdo, não é isso? Uhum, Então, sim. assim, e às vezes, ou muitas vezes, né, Marcela? O ego engana a gente, Muitas. né? E a gente Nossa, pensa que a gente muitas, já muitas. tá. E a gente pensa que a gente já tá num patamar, e a gente pensa que a gente já tá, assim, nossa, super em paz, ou então evoluído e tal, né? E daí a pouco vem uma rasteira, não é? Uhum, Então, sim. é realmente muito importante a gente fazer isso. Esse é um tema que a gente precisa falar, refalar, refalar e refalar, não é? Sim, e a importância do reconhecimento do máximo de verdade, eu acho que a gente conseguiu até agora, né? Isso. Por que que eu até toquei nesse tema com você quando a gente estava combinando? Porque eu lembro que uma vez a gente conversou, eu conversei com você, eu lembro, eu estava com alguma questão, eu não lembro o que era, eu te pedi ajuda. E você foi muito, uma coisa que me marcou muito, que você me falou e que eu guardei para sempre e que eu falo hoje, sempre cito também nas aulas, nos encontros da Escola da Liberdade, é que você falou assim, olha, eu estou estudando, eu não lembro há quanto tempo era, acho que 20 anos, e eu vou te Agora dizer faz que 24. Ah, eu estou no máximo de verdade que eu posso, que é. Hoje, quando eu estou com raiva, eu falo que eu estou com raiva. Quando eu estou com medo, eu reconheço que eu tenho medo. E eu achei aquilo incrível, incrível. E eu acho muito importante esse reconhecimento para que a gente consiga, inclusive, transcender isso, né? Não tem como se a gente não olhar para essas coisas, não entender que a gente sente e reconhecer isso, a gente não consegue saltar disso, né? Para uma estabilidade emocional ou para um lugar além desse, né? Então, eu acho muito importante. de jeito nenhum, não consegue mesmo, Marcela.
Lembra aquele congresso que nós duas participamos, né? O Encontro Sim. Global, né? Sim. Aí a minha palestra foi, porque foi aleatório, eles escolheram, né? Assim, eles que escolheram pra Sim. gente, lembra, né? Os temas? Ah, não lembro Isso, mais. Tá. os temas eles então, mas eu lembro que eles escolheram pra gente, a hora que veio o meu, falei, que sacanagem, né? Que sacanagem, o meu era como transcender o medo, não é? Como a Ai, gente transcende o maravilhoso. medo. Sim. E aí, não tem jeito, é só assim, não é? É. É só olhando para ele, é olhando para ele. E até o organizador, o Marco, que é muito fofo, né? Ele é Querido, muito, muito querido. E muito. aí ele falou assim: e como você faz? E a resposta foi a mesma, não é? E Sim, como você sim, faz? Eu faço desse jeito. Eu sim. olho, aceito, né, que eu tô com Uhum, medo. Vamos só sim. lembrar o pessoal, porque como é heterogêneo, né? Então a gente precisa lembrar. Sim. Vamos lembrar o pessoal que tudo que não pode ser associado à palavra amor, né? Paz, alegria, tal, um curso em Uhum, milagres chama de medo, não é? sim. Então, Uhum, qualquer coisa, então como é que a gente faz? Olha, se eu tô com raiva, e se eu falo, não posso ficar com raiva porque eu estudo esse curso há 24 anos, nossa, não posso ficar com raiva, não tenho raiva. Então, eu nego isso, o que vai acontecer? Eu vou ver a raiva em outra pessoa. Eu vou sim. achar que só a outra pessoa sente raiva, só a outra Uhum, pessoa sente qualquer coisa, né? sim, sim. Inveja, que mais? Ciúme, tudo Sim. que não pode ser associado ao amor, né? E Culpa, aí, tudo. então, eu vejo o outro só. E Aham. aí, então, o ego nada, né, de braçada, assim, né? Vai nadando, Nossa, vai ficando. muito. E a gente continua ali, né? Se enganando, achando que está em paz, achando que isso, que aquilo. E é tudo Uhum. mentira, né? É É, tudo é. mentira. Então, Exato, exato. E a coisa de estar achando que porque está estudando um curso em milagres, acha que está sabendo alguma coisa mais que os outros, né? Tipo, não, agora eu já sei alguma coisa. Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu sim, comecei a com todos estudar um curso nós. em milagres, eu passei exatamente por isso. Eu achava que eu tinha descoberto e realmente, né? A gente fica eufórico. Eu fiquei enlouquecida. Sim. E eu queria passar aquilo para todo mundo, não porque é isso, porque é isso, porque a verdade está aqui. Não que eu sabia também que estava em outros lugares, né? Eu estudava outras coisas Sim. também, mas você enlouquece, eu enlouqueci. Eu falei, é isso, todo mundo precisa descobrir isso agora, porque é isso, né? É isso mesmo. E na época eu lembro que eu tive uma pretensão de falar assim, eu vou iluminar nessa vida agora, eu tenho certeza, porque eu descobri esse curso em milagres aqui, eu vou. Provavelmente no final desse ciclo de lições eu vou iluminar. Tipo assim, né? Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, pera, Não. né? Aí quando você começa a descer do salto, você fala, opa, tem mais coisa para olhar aqui. Opa, tem mais coisa para olhar aqui, né? Você vai entendendo que tem muita coisa ainda para olhar e são camadas e camadas dessa cebola, né? Que o Gary até fala no livro, né? Compara com essa cebola que você vai descascando, né? Essa cebola, porque são muitas camadas, né? Enfim, e tem que ser E são reconhecido, mesmo, tem que ser Marcelo. reconhecido. E assim, e tem uma fase, né, que primeiro a gente fica, né, escadérrima, É, quer contar para todo mundo, é, e quer mostrar e quer é. falar. E na verdade, assim, a gente de vez em quando quer enfiar o curso goela abaixo de alguns Goela coitados, né? abaixo. Meu E Deus do aí, céu. aí né, é um problema mesmo. E depois a gente passa por uma fase que a gente vai olhando e fala, gente, não tem fim esse negócio. Não Né? é Não tem exato. fim esse negócio. Você vai descobrindo, vai falando, olhando, não tem fim. E É, depois, pelo menos assim, essa tá durando mais, né? Essa sim, fase tá aham. durando mais, que a gente começa a olhar e começa a dar risada da gente mesmo e falar, Muito, Virgem, né? Tem muito. coisa por aí ainda, né? Tem muita coisa para ver. Mas Uhum. e aí a gente passa a não achar esse caminho mais tão árduo, né? Assim, tão Não. difícil, porque a gente Uhum. começa a rir, né? Sim, e Então, sim, e acaba a expectativa também, né? De, nossa, eu preciso resolver tudo isso até amanhã. Tá tudo isso bem, né? é isso mesmo, Não, é tá isso tudo mesmo. A bem. gente
essa expectativa mata também. E tem uma coisa engraçada, porque uma amiga minha, né, de Araras, Leda, ela começou a ler o livro, ela achou muito legal, só que ela é daquelas que pega de trás para frente, sabe? Sim. E aí, quando ela pegou de trás para frente, ela leu: este curso é um começo, não um fim. Não vou nem começar, eu não vou nem fazer. Olha o tamanho desse negócio, isso aqui é um começo. Né? É muito legal, mas é verdade, é um começo. Mas Sim. Mas a paz que vem da gente não ter medo de olhar para dentro e não ter medo de ver aquela coisa que a gente pensa que é feia, Sim. né? Sim. E o autor do curso, em sua gentileza, que não é desse mundo, né? Então ele vai falando, não tem problema, né? Não tem problema. Você tá com raiva? Tá mesmo. Por quê? Porque todo mundo tem tudo, não é? Tem corpinho? Tem corpinho aqui? Ou pensa que tem corpinho? Tem tudo, não é? Nossa, com certeza. A gente vai lidando de forma mais leve, né, com as coisas. A gente vai lidando de forma mais leve, mas tem tudo. Porque se não tiver, fura o princípio da metafísica, que nós somos um. Totalmente. Da metafísica de um curso em milagres, não é? Então, se eu vejo em alguém qualquer coisa, irritabilidade, impaciência, não tem jeito, eu tenho que vir a partir do meu conteúdo, não é? Então, com certeza. Por isso que vale a pena olhar para dentro, vale a pena a gente descobrir de forma leve, vale a pena a gente dar risada da gente mesma. E quando a gente aceita, né, o fenômeno resultante disso, é que a gente já nem condena mais quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, né? A gente não condena mais ver as pessoas fazendo dessa forma, não é? Assim, com irritação, impaciência, com raiva, né? Morrendo de medo, entende? Porque o medo, né? O medo que a gente chama de medo mesmo, né? Esse medo, por exemplo. Quarta-feira a gente estava falando, né? Quarta-feira a gente lá no YouTube a gente estava falando. Eu não penso em violência. Eu, Maria Amélia, eu não penso em violência. Eu não tenho este medo, né? Porque eu não penso. Mas em compensação, eu tenho medo de barata. Então aí o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Aí agora, quem tem esse medo vai rir de quem? Vai falar mal de quem? Não é? Exato. Então, assim, aí a gente acaba respeitando, né, todos os medos, sabe? Com certeza, porque são o mesmo, né? São o mesmo. É o mesmo, né? E tanto faz, né? O medo da violência e da barata, né? Não é nem... A gente ri porque parece que é diferente, parece que é menor. Fala, nossa, mas como assim você tem medo de barata e não tem medo de um assaltante? É o mesmo medo, né? É a mesma coisa. A mesma ilusão. Ele muda só na forma, mas o conteúdo é igualzinho, né? O conteúdo é o mesmo. Não sei se a gente pode ou precisa falar qual é o conteúdo, né? De repente, pode ajudar algumas pessoas, não é? Sim, com certeza. Muito legal. Pode falar, pode começar. Isso. A gente tem medo, todos eles são, né? Na forma de milhares de formas, né? Centenas de milhares de formas. Mas, na verdade, o que gera, né, a origem disso, ou o medo que é o conteúdo, é o medo de Deus. Porque, segundo um curso em milagres, isso não sou eu nem a Marcela, né? A gente não está falando nós, não, mas segundo um curso em milagres, com a ideia de que nós podemos nos separar de Deus. Então, essa ideia que ficou muito real, isso não é possível, mas ela ficou muito real, e por isso que nós somos milhares eu não sei se a Marcela está... Tô vendo, você está me vendo? Não, agora voltou. Né? Que assim, milhares de formas diferentes, mas a gente tem muito medo, assim, não é possível essa separação, mas a gente acredita que é. Então aí a gente fica morrendo de medo de uma, assim,
de uma retaliação, da hora de encontrar, né? Com Então, certeza. por causa disso, aí tem todo esse monte de crença, enfim, no monte de lugares a gente tem aquilo lá, o juízo final, né? Depois que você Sim, morrer, você vai encontrar e vai falar e vai ter que ver tudo que você fez de errado. Então, sim. este medo está por trás de todos os medinhos manifestados aqui, né? Com certeza. Desse E Deus punitivo, né? isso que a gente que fez, né? Que Então, coisa, que coisa. E é muito medo, né? Eu já olhei para esse medo, eu já senti, claro, né? Se eu tô aqui, então, em algum nível ele tá aqui dentro de mim. Mas eu já senti, e eu lembro que agora, só falando sobre essa segunda-feira também, que a gente estava conversando sobre esse tema e indo para esse lugar onde eu estava falando sobre uma coisa de não existir, né? O passado nem o futuro. E o único lugar que existe, que é esse lugar da nossa conexão com o Espírito Santo, é o presente. E com essa turma que a gente está estudando há muito tempo junto, muito unido, e o pessoal ai, que tá delícia, assim, tá incrível, incrível, que sabe? gostoso. Forma uma unidade mesmo, com todo mundo ali, né? Aquela mente conectada, No aberta, e mesmo todo mundo junto. propósito, Fica muito né? forte, né? É muito forte, é muito forte. Que é uma coisa que sozinha, quando eu estudo, eu não consigo chegar naquele nível de clareza diferente do que quando eu estudo com eles. E aí, nesse dia, agora segunda, neste momento que eu fiquei um tempo falando isso, eu comecei a entrar nesse lugar e falar, não, porque não existe mesmo passado, não existe o passado. O passado realmente não existe, ele é uma ilusão, né? Que a gente usa para decodificar o que chega e projetar o futuro. E fiquei naquilo, de repente eu vi uma portinha se abrir assim. Quando eu vi que eu comecei a me olhar de fora e entender mesmo que aquilo que eu tinha inventado não existia, eu dei um Uma medinho assim, baqueada. o eguinho fez assim, opa, como assim? Onde você vai? E voltei, eu vi o meu ego fazendo esse movimento. Porque eu olhei de fora, né, e fui me distanciando, falei, pera, onde você vai? E voltei. Falei isso pra eles, eu falei, gente, eu vi agora o meu ego fazendo esse movimento. E Porque eu é fui mesmo. muito longe e voltei. É o medo da união, né, com Deus que a gente É, tem. é isso mesmo. Nossa, Porque a impressionante. união, a união ou a unicidade absoluta, que a gente nem consegue, né? Não consegue, com a mente nesse estado, a gente não consegue entender ou aceitar, né? Sim, Mas essa união faria o quê? Faria a Marcela sumir, a Maria com Amélia sumir. certeza, com Então, é certeza. esse que é o medo, né? É, Esse que é o medo. Então, por isso que a gente tem que ir aos poucos, né, Marcela? sim, Então, eu também achava que, nossa, imagina, a gente fala, eu falo o tempo todo, eu ensino que é realmente o medo de Deus que está por trás desses, né, de toda essa. Só que algumas vezes, muito poucas vezes, mas num estado mesmo de quietude, eu senti bem na pele esse medo e eu nossa, não tenho como fazer. É isso mesmo, a gente é. tem que falar, não tem problema, sabe? Você tá aqui, ó, tá tudo certo, você é uma aprendiz ainda, tá tudo certo, não tem, né? Que E a coisa. gente, e a gente vai fazendo. Então, assim, o que eu penso é que no nosso tema, dentro desse nosso tema, né, Sim, de olhar para dentro, é assim, a gente tem que lembrar que essa gentileza do autor do curso, a gente precisa treinar para usar com a gente. com Quando dá, a certeza. gente dá mais um passinho. Quando não dá, a gente Uhum, fica ali, né? uhum, uhum. Marcela, eu tenho uma ajudante aqui, vai me falar que tem uma pergunta? Isso. É? Ah, Fala que pra mim. legal, ótimo. Um comentário. De que Ah, adianta planejar uma refeição para a semana que vem se não puder aproveitar enquanto estiver comendo, se eu estou tão ocupado com o que vou comer daqui a uma semana? E aí, logo em seguida, como pode existir um futuro se nós não estamos no presente? Se nós nunca estamos no presente? tá. Quem que é a pessoa? Luiz, Ah, Luiz. Luiz Fernandes. Luiz Fernandes. Aí ele está falando assim, que normalmente, que é isso, né? Ele mesmo falou, né? Que a gente está comendo uma comida agora e já preparando da semana seguinte, ou pensando na semana seguinte. Aí fala que, né? Aí ele pergunta,
Como pode existir o futuro se nós nunca estamos no presente? Como pode existir um futuro se a gente nunca está no presente, né? Então, é só assim, olha, né, que existe futuro. Porque a gente nunca está no presente que existe futuro. exatamente, né? Exatamente. É que, às vezes, Luiz, às vezes, ou pode ser poucas vezes também, né? A gente está com toda a mente ligada em alguma coisa que nos interessa. Isso é um momento presente, né? Isso é um momento presente. E quando a gente pensa, muitas vezes a gente vai pensando, e aí tá indo, né, pro um medo mesmo de um futuro, né? Alguma coisa assim, que você pensa e você corta essa sequência de pensamentos, né? Corta essa sequência, volta e fica, ei, peraí, só tem agora. Eu realmente não sei se vai acontecer isso, não é? Sim. Então, neste momento, a gente faz a gente secciona, a gente corta essa sequência de pensamentos e a gente consegue, sim, estar nesse momentinho presente, né? E nesse momentinho, já acontece eu não quero usar a palavra milagre, mas é possível o milagre, porque o milagre é a correção do seu pensamento, né? Que não é feita por você, e a gente precisa lembrar disso, essa correção não é feita por nós. Não somos nós que vamos escolher como olhar para as coisas, mas a parte da nossa mente que um curso em milagres chama de Espírito Santo, não é? E que ele é essa parte da nossa própria mente que ainda pensa com Deus. Então, ela corrige isso. E aí, nesse sentido, a gente já aceitou essa ajuda, né? E já interrompeu essa sequência de pensamentos que era assim, que estava fazendo todo esse arsenal, né? Estava fazendo esse quadro de medo, certo? Então, a gente consegue, sim, mesmo que seja só um pouquinho, a gente faz um hiato na mente, né? A gente fica com um espacinho ali. E é esse espacinho, por menor que seja, ele é um espacinho que a mente acaba aceitando, não é? Ou a explicação, a percepção, a visão do Espírito Santo para aquilo e tal. E por isso a importância do treino, né? A importância do treino para a gente conseguir esse espacinho, pelo menos, na mente, né? Tá me ouvindo? Nem me fale, meus sobrinhos, quando eram crianças, tiravam sarro, porque toda hora eu falava, é uma questão de treino, né? E aí eles falam para mim também, tudo é uma questão de treino, né? Tem mais uma pergunta? E em relação a planejar as coisas versus o presente? Ah, tá. Ó, quem perguntou? Ela tá Dal aqui. Dal. Em relação a planejar as coisas, né? Se a gente tem só o presente. Dal, olha só. Eu começo, você fala também, tá bom, Marcela? Né? Vou dar uma visão assim. Porque é assim, ó. A gente precisa levar a vida da gente normalmente, tá? Isso é o que o autor do curso pede pra gente. Leve a sua vida normalmente. É lógico que nós temos coisas para planejar, né? É lógico. E a gente tem que ter esse discernimento. Nós temos assim, a gente vai... eu preciso, se eu não fizer a minha comida hoje, vamos usar o do Luiz lá, se eu não fizer a minha comida hoje, porque eu não vou ter tempo amanhã, eu não tenho que comer amanhã. Tá certo? Então, esse planejamento é necessário, né? A gente, aqui, a gente vive, por exemplo, com a troca que é o dinheiro, não é? Então, se eu não tiver um planejamento, eu não tenho dinheiro para viver, para comer, porque esse corpinho ainda precisa de comida, precisa de casa, essas coisas, né? Então, a gente precisa ter esse planejamento. O que não dá o que fica um pouco diferente, né, que a gente pode discernir aqui, é assim, se eu estou extremamente preocupada com alguma coisa que vai me acontecer, ou, por exemplo, se eu não vou conseguir fazer minha comida hoje, e amanhã eu não vou ter como fazer, eu vou arranjar outra alternativa, ok? Mas eu tenho aqui, eu posso voltar para o momento presente e falar, olha, então isso eu não consigo fazer agora, tá? Eu não consigo, mas eu vou continuar fazendo o meu planejamento, ou então eu tenho um plano B para fazer amanhã, né? Fazer alguma coisa, certo? Mais alguma coisa, Marcela? Às vezes eu esqueço, porque eu falo de um jeito, mas...
Então, tem uma coisa que às vezes eu acho que causa uma certa confusão, que é com essa ideia da entrega, né? Porque quando a gente fala sobre entrega, o ego, ele entende assim, você vai morar embaixo da ponte, né? Porque você vai entregar tudo, você não vai mais trabalhar, né? Eu sempre brinco, eu falo, você vai virar uma almofada, sentado no sofá, não vai fazer mais nada, porque agora você tem que entregar, né? Porque você não vai programar nada. E essa pergunta, ela aparece muitas vezes, que assim, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer? Tipo, não, é viver, como você mesmo disse, é continuar fazendo tudo que você sempre fez. O Espírito Santo, ele vai usar a sua vida como ela é agora, do jeito que ela é agora, para trazer todas as experiências que você precisa para a sua correção. Porque se fosse para a gente ir para uma caverna, né, meditar lá no Himalaia, seria outro processo, não é o processo que a gente faz com o Curso de Milagres, né? Que tudo bem, eu não tô, cada um no seu caminho, escolhe o caminho que quer. Claro, mas eu acho incrível o caminho de um Curso de Milagres. Desculpa, o Lelo tá querendo chamar super atenção aqui. Pedido de especialismo. Que delícia. Não, eu começo a falar, ele aparece, eu esqueci de fechar a porta, agora ele vai ficar aqui agora. Bom, então isso é muito legal, que a entrega, ela não significa que você não tem que fazer mais nada, ficar esperando ser inspirado. Não. É dentro desse processo de viver a vida, né, que você vai treinando. Mas então eu tenho que sair da minha casa, da minha família, porque ninguém estuda um curso de milagres aqui. Não! Justamente você está no lugar certo para isso, né? Entrega não é abandonar o mundo, é usar as cenas que o mundo te traz para corrigir a sua mente. Para mim é o melhor caminho, porque você não precisa soltar nada, né? Perfeito, vai saindo, essas coisas vão saindo, né? E sendo substituídas por uma visão alegre, uma visão leve, sem que você nem perceba quando isso aconteceu, entendeu? É muito legal, é muito legal. Não tem isso de perder coisas, né? Isso é uma ideia do ego, né? De medo, né? Sim, é o sacrifício, né? Daí eu vejo, tem muitas crenças, né? Que, por exemplo, você tem que desapegar, né? Tem que desapegar. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm, né, aqueles exercícios, olha, se você tem um objeto que você gosta muito, é esse que você tem que dar, né? Esse que você vai embora. Gente, isso cria uma sensação de sacrifício tremenda, né? Então, aí o que acontece? A gente acaba fazendo o oposto daquilo que o autor do curso pede pra gente, né? Sim. Então, assim, olhar para dentro. E se for importante, né? Nesse sentido, por exemplo, cuidar do corpo é a mesma coisa. Sim, não é? Sim, é cuidar verdade. Do corpo, fazer o que for importante para você ainda, faça, não é? Se ainda é importante, tem que fazer. Porque só vai deixar de ter a ideia do sacrifício, de trazer a ideia do sacrifício, quando não tiver mais, quando você não quiser mais, sabe? Quando você não se importar mais com alguma coisa. Aí não tem sacrifício. Aí a gente abre mão, aquilo que o curso fala, né? Você abre mão do nada. Entende? É tão legal. É uma delícia, né? Então aí, mas tem que chegar nisso. E para chegar nisso, você tem que olhar para dentro, você tem que saber. Você tem que saber o que você quer e o que você não quer, não é? Com certeza. Porque aqui a gente está tão acostumada a olhar para fora e tentar adivinhar o que as pessoas querem, né, da gente, o que elas estão esperando da gente. Então, sabe, fica o tempo todo olhando para fora, vendo o que está, sabe, tentando adivinhar, porque na verdade, olha, quando eu olho para Marcela e acho que a Marcela está esperando de mim que eu, sei lá, que eu fale alguma coisa para ela, né, assim, de bom. Então eu fico tentando imaginar o que a Marcela está querendo, sabe, ouvir de mim. Mas quem está querendo? Quem que conclui o que a Marcela quer ouvir? Ela não falou nada. Sim. Então quem conclui sou eu mesma. Então essa confusão, nesses milhares de pensamentos, e mais conflito, e mais não sei o quê, tudo isso é de mim. A Marcela nem está pensando nada. Não é? Ela não queria nada, ela só estava olhando ali e eu estou olhando para ela e pensando e tentando adivinhar o que ela quer, não é? E eu esqueço que quem está pensando isso e concluindo tudo sou eu. Com certeza. E esse pensamento ali, blá, 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 que é assim. Tem mais uma pergunta.
Não sei se a gente respondeu, ó, se a gente escapou um pouquinho, né, meninos e meninas, a gente volta, vocês podem falar, a gente volta, né, Marcelo? Tá claro. Tem mais uma, vamos lá. Aí ele falou assim, mas se o Espírito Santo não atua no ambiente, como ocorre o milagre? Nunca entendi. Ah, mas essa pergunta é ótima. Ó, você ouviu, Marcela? Não sei Ouvi. se ouviu. Ouviu? Ah, então Ouvi. tá. Então, eu acho que todo mundo ouviu, né? Se o Espírito Santo não atua, né, na forma, como é que é isso? Então, essa é uma confusão muito grande e é muito legal a gente pensar nisso, tá? Ele realmente não vai falar para você, olha, não vai falar para mim, né? Maria Amélia, vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele não vai falar isso, tá? Que essa é uma confusão muito grande mesmo de todo mundo. Ou, compre esse carro, compre essa casa, né? Não faça isso ou faça aquilo. Isso não, ele não vai fazer. Embora ele sempre vai achar um jeito de falar pra gente que ele tá por perto, tá? Ele sempre dá um jeito. Mas o que que ele vai dizer pra gente? Use a razão, pergunte, olha para dentro, né? Pergunte para você mesma, né? O que você quer, o que resulte disso, né? O curso, eu não me lembro lógico, capítulo, eu não sou ligada onde estão as coisas, mas ele sempre pergunta, para que você quer? Então, se por exemplo, eu quero comprar uma casa, tá? E aí eu ficar perguntando, devo ou não devo comprar, essa resposta não vem. Mas eu posso perguntar, né, para mim, o que eu quero que resulte disso? Olha, eu quero, ainda preciso de uma segurança, tá tudo ok. Sabe? E se aí, por exemplo, vamos supor que eu comprei a casa e fiz uma dívida que eu não deveria, é muito grande, sabe? Ficou grande minha dívida e tal. Esta mesma situação, ele pode falar para mim que isso pode ser a minha grande lição de perdão. Eu vou olhando para mim, eu olho para dentro, eu lembro que eu fiz o melhor que eu podia, certo? E a partir disso, eu vou fazer o que der para ser feito na forma, com planejamento, etc., para sanar isso que eu fiz. Mas ele sempre vai estar por perto para dizer, olha, eu tô aqui, se você errou, você dá um passo para trás e decide de novo. Tá? Sim. E existe uma coisa que é um pouco sutil demais, mas a gente vai aprendendo a olhar para essa sutileza, né? Que não tem um erro exatamente, não é? Existem a escolha. O erro seria mais assim, ó. Eu vou comprar esta casa que eu quero comprar porque eu quero que a outra pessoa perca, tá? Este seria um erro, porque na verdade não tem como a pessoa perder e eu não perder. Não tem como eu ganhar e a pessoa perder, sabe? Não tem isso. Onde todo mundo ganha, tá certo. Ah, mas eu tô com dificuldade agora? Bom, então a partir dessa constatação é que eu vou procurar por ele e vou perguntar, sabe assim, ó, me dá paz, porque eu tenho uma forma de falar isso que eu acho muito simples, embora eu goste muito do jeito que você fala também, Marcelo, tá? Mas assim, ó, mas tem uma forma de olhar para isso que eu acho extremamente simples, que é assim, se eu fiz uma coisa errada agora, se eu tô com uma dificuldade, né, agora, eu posso ficar em paz e a solução na forma, ela parece muito mais fácil, não é? Com a minha mente sempre preocupada com a mesma coisa, ela sempre vai ficar olhando para a mesma ponta, né? Para a mesma ponta do problema, sabe? Sim. Com a minha mente mais em paz, como eu tenho mais segurança de que eu tenho a companhia do Espírito Santo, sabe? Eu consigo achar as soluções por aqui muito mais facilmente, não é? Sim. Então, isso aí a ciência diz também. Quando você tem um problema muito grande, o que diz a ciência? Ela diz assim, ó, sai do problema, tá? Vai fazer outra coisa. Eu sempre falo, ó, vai assistir uma comédia, tá? Sim. Assiste uma comédia, uma coisa que você goste lá, para rir um pouco. A hora que você volta, o problema tem outra dimensão, não é? Sim, sim. Então, isso a ciência também fala.
E é muito legal porque com essa visão também do Espírito Santo, o problema deixa de ser problema, né? Porque ele só é problema porque a gente tá vendo com o ego, né? Quando a gente vê com o Espírito Santo, você não consegue mais chamar o problema de problema, entendeu? Porque com a visão do Espírito Santo já vem a solução, que é, isso não é um problema, isso é um aprendizado, né? Ou isso tem um recado aí para você, você não consegue mais ver como se fosse algo que você tivesse que resolver. Na verdade, tem algo para você aprender, tem algo para você ser grato, tem muita coisa ali que não foi vista porque era o ego te mostrando. Aí você só conseguia ver o problema e 3 soluções, que são aquelas que a gente fica em círculo procurando. E não é nenhuma daquelas, né? Não é nenhuma dessas que vai resolver, né? E aí, quando a gente consegue, né, entregar a nossa mente para o Espírito Santo, aí a coisa se abre. Fala, nossa, né, eu estava procurando essas 3 saídas aqui, eu não precisava nem olhar para nenhuma delas, porque não tem problema, né? Se resolveu, de repente a coisa se resolveu, porque não era um problema. Era uma outra coisa, era um aprendizado, tinha muita coisa ali, né? Com que não necessariamente a gente chama de problema depois que a gente sai. Você fala, nossa, que gratidão ter passado por isso, né? Consegue olhar de outra forma, na verdade. E para isso tem que olhar para dentro. Para isso tem que olhar para dentro. Tem que lembrar que tudo pode ser visto, né? Como uma lição de perdão. E olhando para dentro, a gente acaba olhando para fora de outra forma, não é? Sim, que é o mesmo problema olhando de outra forma, não é? Peraí que tem mais. A Daiane falou assim, como tomar decisões corretas baseando no sentimento interno? A Daiane está perguntando, então, como tomar decisões corretas baseadas no sentimento interno. Na verdade, essa é uma coisa que quando a gente treina, ela vai ficando fácil, né, Marcela? Porque assim, aquilo nós só temos, segundo um curso em milagres, não somos eu e a Marcela falando, segundo um curso em milagres, nós só temos 2 emoções, tá? Ou é amor ou é medo, ok? Quando a gente olha para dentro e a gente está sentindo ainda medo, qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de expressão de medo, entende? Quando a gente olha para dentro e está sentindo alguma coisa assim, nós estamos com o ego, não é? Quando a gente olha para dentro e a gente está sentindo alguma coisa que lembra segurança, alegria, né? Assim, a gente está com o Espírito Santo. Então, a partir disso, a gente tem esse norte, ok? Tem hora que não vai dar tempo da gente olhar, né? Tem hora que você tem que tomar uma decisão muito rápida, não dá tempo de olhar para dentro. Então, mas a gente pode fazer isso depois, sabe? Você toma uma decisão, né? E aí, vamos supor que você agora pense que podia ter sido diferente, ok? Mas agora a gente volta para isso. Porque o que está escondido atrás disso? Né? O que está escondido entre eu ter que tomar uma decisão certa? Né? Está escondido alguma coisa assim, ó. Se eu não fizer certo, Deus não me ama. Entende? Exato. Se eu não tiver certinho, se eu não fizer tudo muito legal, eu não sou digna de ser amada. Certo? Então é isso. Aí a gente relaxa, porque nós vamos errar. Exato. E certo é o que, né? O que é certo, né? Então, porque aqui tudo é o melhor é o melhor que a gente podia fazer naquele momento, né? Não teria outra possibilidade. Com as crenças que a gente tem na mente, né? No nível de consciência que a gente tá, a gente deu o nosso máximo, não poderia ser diferente naquele momento. Então aquilo foi certo. Como é que foi o errado? Né? Foi perfeito, foi perfeito. Isso. E olha, e veja, pegando este gancho, tá? Exatamente este gancho. O que dói? O que dói? A sua autocobrança. É sempre isso. É sempre isso. Por quê? Porque eu tinha que ter, de novo, tá? Eu tô pensando que eu tinha que estar certa, que eu tinha que tomar sempre a decisão certa, que eu tenho que fazer tudo certinho, porque se eu não fizer isso, eu não sou digna de ser amado. Mas só que isso que a gente está falando, moçada, é assim, tá escondido, né? Tá escondido. Então a gente tem que olhar para dentro.
tem que ver onde está essa armadilha, tem que ver o que é que o ego está buzinando, sabe? De quem que eu estou querendo aprovação, de onde vem isso, né? Então, tem que olhar para dentro, tá? Sim. Tem que olhar para dentro, não tem jeito. Tem mais, cara? Tem mais uma. A Marta pediu para falar sobre o perdão. A Marta pediu para falar sobre o perdão. A gente pode fazer uma live assim de 50 anos, mais ou menos, para falar sobre o perdão? Pois é, eu fiquei pensando, nossa, perdão, tipo, eu fiquei imaginando, né? 3 horas, assim. Marta, a gente fala um pouco sobre o perdão, lógico, mas é que assim, ó, tem que lembrar que o perdão que um curso em milagres ensina, ele é muito diferente do perdão que o mundo ensina, né? Aliás, foi por causa disso que eu escrevi o livro Um Guia para o Perdão. Porque ele vem passo a passo mostrando assim, né, sabe? Assim, quais são as grandes diferenças, né? Por que é diferente? Por que o perdão que um curso em milagres ensina é diferente do perdão que o mundo ensina, não é? Eu acho que essa distinção é gostosa da gente fazer, porque muita gente pode começar a entender quando a gente fala sobre isso, não é? Muito legal, muito legal. Então, ó, vamos supor que a Marcela... Deixa eu ver o que a Marcela fez comigo. Deixa eu pensar aqui, ó. Ai, a Marcela... Olha, a gente tinha uma sociedade. A Marcela tinha acesso a todas as contas. O que ela fez? Roubou todo o dinheiro da nossa empresa e foi viver a vida. Foi pra gandaia, sabe? Então, assim... Meu Deus, que horrorosa que ela era. Olha, que horrorosa. Então, veja, quando você fala assim... Mas, Maria Amélia, você tem que ser superior, você tem que perdoar a Marcela, né? Você tem que... Eu ainda vou ter que perdoar a Marcela depois de tudo que ela fez comigo, entende? Não, isso não tá certo. E eu ainda perdoo e quem vai ganhar é ela, né? Quem vai ganhar é a Marcela, entendeu? Então, a primeira distinção é essa. Se eu não tô em paz, pode ser realmente que a Marcela tenha feito uma coisa gravíssima. Mas se eu não estou em paz, a Marcela tá pouco se lixando, entendeu? Ela tá lá vivendo a vida dela e tal, não sei o quê. Então, quem tá sofrendo? Sou eu. Então, a partir dessa conclusão, tá? Eu começo a ficar esperta, entendeu? Aí eu começo a ficar esperta. Aí eu começo, quer saber? Eu vou deixar a Marcela de lado, entendeu? Ela que se vire e eu vou começar a olhar para dentro. Eu vou começar a pensar... Né? Tem toda uma teoria em cima disso, que assim, ela não fez isso sozinha, tá bom? Mas ela não fez isso sozinha. Nós fizemos juntas. Nós não temos consciência disso, mas nós fizemos juntas, tá bom? Sim. Existe milhares de nuances nisso daí, né? Nessa história. Existe, por exemplo, eu querer muito ser vítima, não é? Então... então, assim, essa sofrência toda, né, que tal, ela é bem aproveitada pelo ego, né? Tem toda uma teoria sobre isso, a gente não consegue falar isso agora, né? Eu chamo de projeto casado de sofrimento. Um saiu de casa para bater, outro saiu de casa para apanhar. Os dois estavam se sentindo mal, os dois estavam sentindo culpa, os dois estavam sentindo raiva, os dois estavam sentindo medo, e eles se encontraram, né? Mas existe um culpado, né? Então, né? Mas existe eu cuidar de mim, porque eu já fiquei esperta e já vi que assim, olha, a minha raiva não faz nada com a Marcela. Não tem nada. A minha raiva, a minha mágoa, assim, meu desejo de vingança, nada. Mas se ela tá passeando, tá aproveitando, ela tá super bem. Não, isso não é justo. Então eu começo, aí que a gente começa a olhar para dentro e ver esse acordo velado, né? De como é que você chamou? Sim. Casamento. Projeto casado de sofrimento. O projeto casado de sofrimento. Muito legal. Aí, então eu começo a ver isso e começo a me responsabilizar pela minha parte nesse acordo. Desse acordo que não é consciente, né? Esse acordo que não era consciente. Aí eu começo a me responsabilizar e essa responsabilidade e não culpa,
é que pode me levar a um treino para olhar tudo isso de forma diferente. Sim. Certo? Então, mas é um processo, né? Esqueci o nome da pessoa que pediu, Marta, né? Mas é um processo, Marta. Então, e como todo processo, ele tem passos, não é? Ele tem fases, ele tem passos. E a gente está falando assim de uma maneira muito generalizada, mas o autor do curso, esse Jesus, ele minucia, né? Ele faz tudo na minúcia mesmo, mas a gente olhar tudo que, sabe, né? Todos os detalhes. Ai, e é maravilhoso. Por isso, então, e é por isso que a gente estava falando logo no começo da nossa conversa, né? Que aí você pensa que você já atingiu um lugar e tudo, daí a pouco você olha e fala, ai, tá aqui de novo, né? Tô com raiva outra vez, né? Tô com medo de novo, tô com isso outra vez. Ou então, quando você vai lembrar, você lembra de uma situação e fala, não é possível que ainda me dói. Então, dói. E aí a gente queria só uma coisinha sobre o perdão também, né? Que eu acho que muita gente que não estuda um curso em milagres também não sabe, que não tem a ver com esse perdão que o mundo acredita que é o perdão, tipo, eu sou muito, sempre ferrou com a minha vida, mas eu sou muito legal, eu sou superior a você, então eu vou te perdoar, vou te conceder o perdão, mas primeiro eu condeno, né? E acredito que aquilo que ele fez é real e depois eu vou lá porque eu sou superior e, né, perdoo. Na verdade, isso não resolve nada. Ainda, e tem uma conclusão com essa coisa que fala assim, ó, ele vai se acertar com Deus, não é? Nossa. E isso não resolve a pessoa, para a pessoa, inclusive, né? Que ela não se sente perdoada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente que não consegue perdoar é que sofre, não é? O perdão é para nós. Exato. O perdão não é para quem fez alguma coisa com a gente. O perdão é para mim. Sim. Sempre, sempre, sempre. Mas ele precisa ser muito sincero, né, Marcela? Ele precisa ser muito sincero. A gente precisa olhar 1, 2, 3, 4, 5.999 mil vezes, entendeu? Às vezes para uma mesma situação, até que a gente olhe para ela e ela já não tem mais a carga emocional, não é? Exato. Porque a gente vai assumindo a responsabilidade, a gente vai olhando para tudo e aí a gente vai ficando mais em paz. Então ele é pra gente, não é? Ele é pra gente. Com certeza. Certo? Com certeza. Mas a gente tem várias oitavas também, né? A gente pode tem um nível de perdão, tem várias oitavas esse nível de perdão também, né? Mas daí é coisa para o dia inteiro de conversa. Como você mesma disse. Põe dia nisso. Espera só um pouquinho, tem outra. A Sandra falou assim, por que algumas emoções são tão difíceis de superar? Quanto mais eu estudo, descubro mais raiva dentro de mim. Parece impossível limpar isso. A Sandra está falando que algumas emoções são muito difíceis mesmo, né, da gente esperar. Então, bem-vinda ao clube, Sandra, né? Por quê? Porque, assim, algumas estão muito difíceis para mim e se você olhasse para algumas coisas minhas, você ia falar, nossa, Maria Amélia, tem dó, você ainda pensa nisso, que bobeira. Assim como eu posso falar para você, nossa, mas essa situação, Sandra, nossa, puxa vida, pode, né? Essa é muito fácil de sair. Existe, lógico, né? No emaranhado de nós nos sentirmos cada um, né? Então, existe a matéria-prima desse mundo, não é? Porque é um mundo feito baseado em que a separação de Deus é real, certo? E sendo por causa disso, a matéria-prima do mundo é medo, não é? E vai ter, então, esse monte de nuance. E a raiva também é medo, não é? A raiva também é medo. A gente, olhando para isso, é assim, ó, uma das estratégias que mais funcionam, né? Quando a gente tem essas emoções mais difíceis da gente largar a mão delas, é não lutar contra. Sim. Não é? Não lute contra. Sabe? Tem raiva? Tem. Tem mais raiva? Tem mais raiva. Tem mais raiva. Aceita. Porque cada passinho de aceitação que a gente tem, ela é como se ela fosse nuance mesmo, né? Vai mudando a nuance ali. Vai ficando um pouco mais clara, sabe?
Então, a raiva, Sim. ela tem... Existe uma parte, né, teórica grande que o Jesus explica pra gente, né? Por que a gente sente raiva? Mas é difícil a gente falar aqui, né? Nós vamos ter que marcar mais vezes, Marcela. A gente vai ter que marcar Sim. outras vezes para a gente entrar em A detalhe gente nessas marca. coisas. Não é? Não, com Então, mas é certeza. Mas assim. essa coisa do integrar mesmo, né? Esse sentimento, reconhecer esse sentimento, que até a gente resolveu falar sobre isso. É legal que você voltou nesse tema, né? Ela trouxe esse tema de novo. É de uma sintonia fina, assim, é muito importante, porque parece que não é nada, né? Parece que, mas não é difícil, né? Reconhecer. É sim, porque tem coisa que Muito. nem o nome. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu sentia coisa que nem eu não sabia nem o que era. Tipo, mas o que é isso que Isso. você sente? Eu não sei que sentimento é esse. Eu sei que me incomoda, me dá um aperto no peito, entendeu? Isso Então, mesmo. até reconhecer, até entender o que é e olhar para isso é um trabalho, né? Por isso que é importante a gente treinar para que a gente consiga ir se abrindo para olhar para isso, né? Não ter medo, Isso. não esconder lá no inconsciente e fica com medo de olhar, entendeu? Exatamente. A gente tem que estar preparado E para uma isso. coisa que pode, e uma coisa que pode ajudar também a Sandra é assim, ó, Sandra, lembra que todo mundo sente raiva. Por mais que a gente santifique as pessoas por aqui, tem Sim, corpinho, tem raiva também, não é? sim. Então não tem como. E aí você pode perder o medo de olhar para isso, né? Uhum, Isso é bem sim. legal, pode falar. Uhum. O Marcelo É. perguntou, uma dúvida. O mundo é um mal necessário para o nosso aprimoramento? Ah, essa pergunta é difícil, é joia. O Como é mundo que é é a um mal. pergunta? O mundo é um mal necessário para o nosso aprimoramento? Não, Marcelo. Não mesmo. Tá? Ele não é necessário. Só que, uma vez que está aqui, ou pensa que está, né? A gente imagina que está aqui neste mundo, então ele é um instrumento para a gente, faz para a gente não se aprimorar, mas como diz, né? Como diz o autor do curso, para a gente acordar, tá? Né? Acordar dessas crenças em que nós somos defeituosos de alguma forma, tá? Mas o mundo das formas, né? Ou o mundo de diferença, pensamos estar aqui, de ilusório. Então, se ele é uma ilusão, ele Uhum. não pode ser necessário, ele não é verdade, tá certo? Então, assim, não, ele não. Uhum, uhum. Tudo que nós fizemos aqui como recurso para a gente abrir mão dele, né? Abrir mão dessa necessidade, inclusive dessa necessidade, dessa crença que nós temos e que precisamos de aprimoramento, né? Então, eu gosto Uhum. mais da visão dos como chama? Budistas. Porque os budistas não falam sobre aprimoramento, eles não falam sobre a gente crescer espiritualmente, eles falam sobre a gente tirar os véus de Maia, né? Uhum. Então, tirando uma camadinha da cebola, né? Um véuzinho, uma camadinha, um véuzinho, uma camadinha, a gente vai conseguir olhar para dentro e ver a extensão da mente dele, tá? Quer falar alguma coisa, Uhum. Marcela? Não sei se tem alguma coisa para você acrescentar aí. Também não sei quanto tempo a gente tem. Não. 7 minutos. 7 minutos? Ah, tá. A gente vai fazer 1 hora? Tá. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu concordo totalmente. Ele falou sobre o mundo, eu não entendi o que ele está querendo dizer com isso, na verdade. O que ele está querendo dizer com o mundo, né? Mas não tem outra saída. Se você está aqui e se você está se vendo, você está vendo, né, separação, está acreditando que você está separado, não tem outro caminho que não seja Não, não esse, tem. né? Porque temporariamente parece que é a única coisa que a gente conhece, né? E muito pelo Uhum. contrário, né? Muito pelo contrário, a gente em algum momento vai descobrir
que não, né? Que isso não tem nada a ver com conhecimento, que conhecimento é outra coisa. Mas existe uma forma muito legal que é usar justamente tudo isso que chega, né? E que não tem propósito nenhum, com um propósito, que é sair, né? E descobrir quem a gente é verdadeiramente, né? Então, para mim, esse é o propósito do mundo, o propósito verdadeiro do mundo. Isso, não, eu acho que aí você usou a palavra correta que eu não tinha usado, que é o propósito, tá? Então, assim, o propósito deste mundo, aliás, esse mundo foi feito com o propósito de reforçar a crença na separação, certo? Então, mudando o propósito dele, aí então mudando o propósito, que muda para o propósito do Espírito Santo, que é justamente, né, a cura dessa crença. Então, é isso. Assim, que a gente não precisaria desse mundo? Não precisaria dele. Mas, como nós acreditamos que somos aqui, isso é a nossa vida, que essa é a nossa existência, que esse mundo é real, então a gente usa. Aí muda o propósito. Essa palavra é perfeita. Exato. Né? Marcelo, se não ficou claro, e é muito legal, né? Muito legal. Reconhecer isso, descobrir isso, né? Nossa, quando eu descobri que era possível, né? E que existia alguma coisa de legal mesmo aqui para se fazer com esse mundo, eu falei, nossa, tá ótimo. Isso, né? Porque quando a gente olha, né, tem essas miserabilidades absolutas que a gente vê por aqui, realmente parece não ter saída. O mundo em si, ele não tem saída porque ele foi criado para não ter saída, certo? Mas ele proporciona, quando a gente muda o propósito, ele proporciona a nossa saída, não é? A nossa cura, né? Podemos dizer, nossa cura. Sim. Ah, legal. Foi o Marcelo, já estou vendo aqui. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. Legal. Obrigada, seu xará. É isso? É isso. É isso, tá bom. Né? Mas então, é isso. Não sei se tem, assim, ó, de tudo que nós falamos, né, Marcelo? De tudo que nós falamos, assim, esse tema é absolutamente necessário. A gente precisa olhar para dentro, né? Sim. Eu não gosto muito da palavra precisa, tem que, né, e tudo mais. Tem que, né? Deve. Tem que, blá, blá, blá. Tem mais? A Dani falou assim, preciso de pelo menos uma live dessa por semana. Vai ser gostoso, né? Mas a gente faz de novo. Assim, sim, a gente faz. O outro é assim, não tem como a gente falar sobre autoconhecimento sem a gente fazer esse movimento que nós estamos falando, né? Que é olhar para dentro. Sim. Né? Não tem como a gente fazer, porque, veja, o que nós vemos aqui, o que nós vemos é tudo percepção. E essa percepção é dada pelo nosso próprio conteúdo. E a gente vai lembrar e a gente vai perdendo medo também de olhar para dentro, né? Que a gente vai lembrar assim, quem tem muito medo de olhar para dentro, né? A parte da sua mente que fica falando, cuidado, olha isso e tal. E a gente vai descobrindo que tem outra parte, né? E a outra parte gentilíssima que vai falando, olha comigo, me dá a mão que nós vamos ver juntos, né? Me dá a mão. Sim. Então a gente pode olhar. Por mais medonho que seja o sentimento, não é? Não tem problema, porque ele só está baseado no medo. Com certeza. Sentimento só está baseado no medo. O que a gente faz quando a gente vê uma pessoa com medo? A gente faz para ela ficar com mais medo? Não, a gente segura na mão, né, e tal. E com a gente a mesma coisa, não é? Sim. E às vezes... Fala, desculpa. Não, eu ia falar que inclusive, eu estou fazendo uns vídeos lá no canal contando as minhas histórias, contando todos as caídas, os momentos de dor, e tudo que eu aprendi justamente para isso, para eu me trabalhar, né? Colocando isso para fora. E ao mesmo tempo, para que fique claro isso, né? Que a gente tem que reconhecer, né? É muito importante. Quando às vezes eu vejo alguém em aula
que se abre, né, e começa a falar sobre algo que está sentindo, eu sinto uma gratidão imensa, porque eu vejo que às vezes para a pessoa é um esforço tremendo, né, colocar isso para fora, porque tem aquela identificação, aquela vergonha. Tá ouvindo? Parou um pouquinho de... não, agora voltou. Tá. Aqui. Eu não sei o que você ouviu, mas eu falei que eu sinto uma gratidão quando eu vejo que alguém consegue colocar isso, né? Trazer isso para fora, assim. Porque a pessoa sente vergonha, se identifica com aquele sentimento, né? Mas é muito importante, isso tem que ser feito. Muito. Tem que... Não. Tem que... Você deve... Não, Marcela, aí você puxou uma coisa que também é extremamente importante. Porque assim, a vergonha, ela é outro nome da culpa, né? Sim. Ela é outro nome da culpa, que eu não podia falar, que eu não podia, né? E tal, e tal. Mas aí, veja, quando a gente olha para isso, assim, sabe? Você tá vendo que um quadro em alguém poderia ser vergonhoso, mas aí quando você vê, você tem compaixão. Então você pede, né, a sua também. E fazendo um gancho mais ainda que eu não queria nem deixar de falar, porque quando você expõe, que eu também vivo contando minhas misérias, né, minhas coisas, entendeu? Quando a gente expõe, fica mais claro para todo mundo que nós somos... Já deu? Mas fica mais claro para todo mundo que nós não somos gurus. Não, por favor, não. Porque... Não. Então, ser um guru é muito ruim para o próprio guru, não é? Sim, porque o que acontece? Fica claro, quando eu sou diferente de você, então eu já caio na armadilha do ego, eu já fico com medo, entende? Então nunca, a gente não nós somos iguais. Com certeza. Não é? A Carol está dizendo pra gente que o nosso tempo acabou. Com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu levantar uma lebre aí para todo mundo pensar, né? Então... Muito legal, tá, foi muito legal. Muito legal. Muito gostoso. Obrigada Gratidão pelo convite, foi ótimo. Imensa. Eu adorei. Gratidão também. Eu também, meu amor. Eu adorei. Beijo, minha querida. E agradeço todo mundo, viu? Agradeço todo mundo. Sim. Gente, um beijo para cada um. Beijo, Marcela. Super obrigada. Tchau. Viu? Até mais. Até.